Você já se perguntou o que há debaixo da superfície do oceano? Será que os monstros que habitam as profundezas são reais ou apenas criações da nossa imaginação? Se você já ouviu falar de criaturas como o Kraken e outros seres místicos que aterrorizam marinheiros desde os tempos antigos, você não está sozinho. Hoje, vamos explorar algumas das lendas mais sombrias e fascinantes sobre os monstros marinhos. Prepare-se, porque o que vamos contar pode fazer você pensar duas vezes antes de dar um mergulho no mar. E se você achar que a verdade é mais estranha do que a ficção, não se preocupe. Você não está louco. Está apenas no lugar certo. Mas antes de começar nossa viagem para as profundezas, se inscreva no canal e ative o sininho, porque temos mais histórias arrepiantes e mistérios do fundo do mar esperando por você. Agora, se você é do tipo que acha que lendas de monstros marinhos são só contos para assustar crianças, prepare-se para mudar de ideia. Vamos começar com um Kraken, talvez o monstro marinho mais famoso de todos. Uma besta gigantesca com tentáculos imensos e força suficiente para afundar um navio inteiro. Mas será que ele realmente existe? Ou será que ele é apenas um conto de marinheiros para explicar os naufrágios misteriosos? De acordo com as lendas, o Kraken vive nas águas geladas do norte, em um lugar remoto e desconhecido. Ele é descrito como um polvo colossal, cujos tentáculos eram grandes o suficiente para destruir navios inteiros. Os marinheiros diziam que o Kraken se aproximava das embarcações, levantava seus tentáculos e as arrastava para o fundo do mar, onde nunca mais seriam vistas. Imagine a cena. Você está em alto mar e, de repente, um som de batidas fortes começa a soar, vindo do fundo do oceano. Antes que você consiga reagir, as águas se abrem e, de dentro delas, surge um tentáculo monstruoso, puxando seu navio para o abismo. Parece um pesadelo, não? Mas será que essa história é real? Ou foi apenas uma forma dos marinheiros tentarem explicar desaparecimentos inexplicáveis no mar? Bem, a ideia do Kraken pode não ser tão absurda assim. Existe um animal marinho real que poderia ter inspirado essa lenda: o polvo gigante. Esse polvo pode alcançar tamanhos impressionantes, com tentáculos que ultrapassam os 10 metros de comprimento. Imagine um animal desse tamanho, puxando um barco ou até mesmo causando um naufrágio. Embora seja improvável que exista um Kraken como o descrevem as lendas, o polvo gigante certamente poderia ser uma das inspirações para a criação da mitologia do Kraken. E se essa história fosse apenas um exagero de algo que os marinheiros viram em suas viagens? Mas o Kraken não é o único monstro marinho que povoou as lendas. Vamos agora para a Escócia, onde uma das criaturas mais misteriosas do mundo foi avistada por várias pessoas ao longo dos anos. Sim, estou falando do famoso monstro de Loch Ness. A história de Nessie, como é carinhosamente chamada, começou no século VI, quando um monge irlandês relatou ter visto uma criatura no lago. Desde então, diversos avistamentos surgiram, muitos dos quais foram fotografados e filmados. A descrição de Nessie varia. Alguns dizem que ela tem o corpo de um plesiosauro, com um pescoço longo e ondulado, enquanto outros acreditam que ela seja um animal pré-histórico que sobreviveu no lago isolado. Será que Nessie realmente existe? Ou será que ela é um produto da nossa vontade de acreditar em algo misterioso? Existem teorias científicas, claro. Alguns especialistas acreditam que o monstro poderia ser um peixe grande, como um esturjão que foi confundido com uma criatura gigante. Outros dizem que as fotos de Nessie podem ser truques de perspectiva, ou mesmo fraudes. E não podemos falar de monstros marinhos sem mencionar o Leviatã, uma criatura mencionada na Bíblia, descrita como um ser marinho monstruoso, com uma força descomunal. Em várias culturas antigas, o Leviatã era visto como um símbolo do caos e da destruição. Alguns historiadores acreditam que a figura do Leviatã pode ter sido inspirada por animais reais, como grandes baleias ou até crocodilos marinhos.
A lenda de um monstro marinho tão poderoso quanto o Leviatã aparece também em outras culturas. Em mitos nórdicos, por exemplo, encontramos Jotnarmungandr, a serpente do mundo, que era tão grande que conseguia cercar o mundo inteiro com seu corpo. O que todas essas histórias têm em comum? A ideia de um ser gigantesco e aterrorizante nas profundezas do mar, capaz de causar destruição e pavor em quem ousar enfrentá-lo. Além desses gigantes, temos outras lendas que alimentam o imaginário popular. Vamos falar sobre as sirenas, por exemplo, que em muitas histórias antigas eram descritas como criaturas perigosas, atraindo marinheiros para o fundo do mar com seu canto hipnótico. E quem não conhece a lenda das serpentes marinhas? Seres gigantescos que aparecem em navios distantes, com cabeças monstruosas e corpos serpenteantes, que essas lendas, por mais fantásticas que pareçam, podem ter sido inspiradas por avistamentos de animais marinhos reais, como baleias, grandes peixes ou até mesmo grupos de focas e golfinhos. E o mais interessante é que muitas dessas histórias se cruzam com relatos de antigos marinheiros de diferentes partes do mundo. Então, talvez não seja tão difícil acreditar que algo estranho, se não monstruoso, realmente habita as profundezas do oceano. Então, o que podemos concluir sobre essas lendas e mitos? Será que realmente existem monstros marinhos escondidos nas profundezas do oceano, esperando por um momento para surgir e nos pegar de surpresa? Ou serão essas histórias apenas uma forma de tentar dar sentido ao desconhecido, ao que não podemos ver, mas sentimos? A verdade é que, apesar de tantas histórias e avistamentos, os mares ainda guardam seus segredos e talvez, apenas talvez, algum desses monstros ainda viva por lá, esperando para ser descoberto. O que você acha? Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando os mistérios do mundo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo qual criatura marinha você acredita que pode ser real. Vamos juntos desvendar os segredos do fundo do mar. Até a próxima, navegantes do desconhecido. Não se esqueça de conferir esses outros vídeos sobre lendas e mistérios. E lembre-se, o oceano pode esconder muito mais do que imaginamos.